Olá, quinto ano. Hoje, segunda-feira, né, dia 24 de maio, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ética, tá? E hoje, na aula passada, nós fizemos uma revisão, né, sobre os conteúdos da disciplina e hoje nós vamos fazer uma leitura da prova, né, uma explicação, por quê? Muitas vezes a gente pensa assim: a ética tem muitas perguntas que são pessoais. Realmente vocês encontram, né, no livro muitas perguntas pessoais, na prova também, né, até coisas mesmo assim do dia a dia, né? Na verdade, da disciplina, vocês encontram muitas coisas pessoais. Mas às vezes a gente confunde. A gente acha que por ser uma disciplina pessoal, a gente vai poder responder qualquer coisa. E não é bem assim, né? A gente precisa responder algo de acordo com o conteúdo, né? Tem que ter uma certa lógica naquilo que a gente vai responder, tá certo? E a gente vê que o que a gente trabalhou em ética, né, que vai cair na prova, então, assim, são coisas da convivência, né, da vida em sociedade. Nós já falamos sobre questões referentes ao meio ambiente, né? Então já tem várias coisas que nós falamos, né? E, inclusive, a gente fez uma revisão, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre alguns aspectos, né, dessa disciplina, né? Algumas coisas que vão cair na prova. Então, a gente agora vai lendo a prova, tá certo? E vai tirando as nossas dúvidas, tá certo? Lembrando, quem for quinto ano, né, o ideal é que você responda as provas, que as respostas fiquem de caneta. Por quê? Já é uma preparação para que vocês possam ir para o sexto ano, né? Porque a partir do sexto ano, a gente tem que responder todas as provas de caneta, tá certo? Então, o que é que eu aconselho você a fazer? Ah, eu não estou acostumado, minha letra ainda não está bonita de caneta. Ah, eu tenho medo de errar. Então, o que é que você faz? A gente sabe que prova, querendo ou não, é um documento, né? A gente não pode rasurar, né? Então, o que é que você pode fazer? Você pode responder de lápis e depois você vai cobrindo com caneta. Ou então você faz, quando você sentir que está certa a resposta, que você tiver a certeza, aí você vai, apaga delicadamente, tira aquele pozinho, né, da borracha, porque senão pode marcar, também pode manchar. Aí você vai e escreve de caneta a resposta, tá certo? Bem simples, né? No primeiro quesito, tinha assim: explique com as suas palavras o motivo de sermos considerados cidadãos planetários. Quando a gente falou em cidadãos planetários, a gente viu várias coisas, né? Viu a questão da economia de água, do reaproveitamento dos materiais, né? Da coleta seletiva, da reciclagem. Nós vimos também, né, a questão da poluição, de uma forma geral, né? Que até a gente viu, né? No livro, por exemplo, se a gente leva um animal para passear, então se ele faz o serviço dele, a gente não pode deixar lá sujo, não é certo, não é legal, tá certo? E a gente precisa pensar nesses aspectos, né? A gente precisa entender que vivemos numa sociedade, então a gente tem que sempre procurar fazer a coisa certa, né? Procurar fazer o melhor, não é isso? Então, até na nossa família mesmo, muitas vezes se a gente faz uma coisa errada, termina prejudicando as outras pessoas que moram com a gente também, né? O segundo quesito tinha assim: dê exemplos de lixos. Letra A, orgânico. Letra B, inorgânico. Então, tem aí os materiais, né? Tem materiais que fazem parte do lixo orgânico e tem materiais que fazem parte desse lixo aí inorgânico. Agora, a gente viu que a gente pode utilizar, né? A maioria, né, dos materiais. Tem coisas que a gente não pode utilizar, né? Que a gente até já falou, por exemplo, lixo hospitalar, né? A gente não pode utilizar novamente algodão, esparadrapo, né? Ataduras, seringas.
aquelas coisinhas, tubinhos de soro, de medicamento, assim. Então, isso aí não é legal a gente utilizar, né? E até aqueles potinhos, né, que as pessoas fazem também exames de fezes, de urina. Tem uns que quando as pessoas vão fazer exame de sangue, então o sangue ele fica ali, né? E quando ele é coletado, ele fica naquele recipiente. Então, isso não pode ser reutilizado. Mas tem muitos materiais que a gente pode transformar em outras coisas, né? E um desses tipos de material, a gente pode, inclusive, com o lixo orgânico, a gente, só dando uma dica, né, rapidamente, o lixo orgânico, a gente pode fazer até adubo. Então, quais são esses materiais que a gente pode utilizar para poder fazer adubo? Tá? O lixo inorgânico, a gente pode utilizar alguns materiais para fazer outros produtos, né? Para dar origem, né, a novos produtos, certo? Então, o terceiro tem aí, pinte as lixeiras com as cores corretas de acordo com os materiais destacados, né? Descartados, perdão. Aí tem assim, nós vimos que essas lixeiras, né, elas fazem parte da coleta seletiva e cada tipo de material que é jogado tem uma cor específica, né? E todas elas têm o símbolo da reciclagem, né? Que são essas setinhas que nós estamos vendo. Então, a gente tem a lixeira do papel, é de uma cor, a do vidro tem uma outra cor, a do metal também, o plástico também. A gente tem lixeiras na cor azul, na cor verde, na cor vermelha e na cor amarela, né? Geralmente são as lixeiras mais utilizadas, tá? Então, né? Você vai pintar, o nome já está na frente aí, né? O nome do produto, então, do lixo, né? Do tipo de material. E o segundo, circule o símbolo que representa a reciclagem. Quem prestou atenção agora no que eu falei? E quem prestou atenção no quesito 3, vai fazer esse aí, ó, fácil, fácil, né? Porque esse símbolo, ele também está presente no outro, né? E é um símbolo que, inclusive, a gente vê nos rótulos de muitos materiais, tá? A gente sabe que nem sempre, né, nem sempre as pessoas fazem, né, aquilo que deveriam fazer com os materiais, mas a gente vai tentando, né? A gente vai falando, a gente vai fazendo campanhas, né? Mas complicado, né? Muitas vezes as pessoas elas não pensam, né, no meio ambiente, né? Então, aqui no primeiro nós temos, na primeira imagem, as setinhas, e na segunda nós temos aí umas folhas, né? Também. Então, qual delas representa a reciclagem, tá, gente? Então, você vai lá e pinta, ok? Quinto, escreva o que você compreende da imagem a seguir nas linhas ao lado, nas linhas que tem aí, né? Ao lado da imagem. Nós estamos vendo que essa imagem tem o nosso planeta, mas ao redor do nosso planeta tem várias mãos, né? As pessoas estão, inclusive, segurando, né? Esse planeta tem várias mãos. Então, isso está representando o quê? A gente vê um monte de mão aí, as pessoas levantando, né? Segurando, suspendendo esse planeta. Então, isso quer passar o quê para a gente? O que é que a gente pode compreender? Lembrando, né, que é pessoal, você vai dizer o que você entendeu dessa imagem, tá? Então, você não se aperreie se você disser assim, eita, será que essa frase eu deveria escrever assim? Será que eu deveria escrever daquele outro jeito? É o que eu sempre falo, né? A língua portuguesa, ela é muito rica em sinônimos, né? Então, tem várias palavras que a gente pode transformar, né, em palavras, né? A gente pode ter vários sinônimos, né? Então, eu posso escrever uma coisa, você pode escrever outra, e a gente escrever, né, a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Com palavras diferentes, tá?
O sexto, a gente tinha assim: o que você faz para o benefício da natureza? Quando a gente fala em benefício, é o quê? Para fazer o bem. Então, o que é que você faz para poder cuidar da natureza? O que é que você faz de bom que você acredita que você vai, né, colaborar com o meio ambiente, colaborar com a natureza, certo? Então, aí é pessoal. Você vai dizer aquilo que você faz para colaborar com o meio ambiente. No sétimo tem assim: escreva a diferença entre letra A, consumismo, e B, desperdício. Né? Aí tem gente que diz assim: ah, mas consumismo e desperdício é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Tem um aí que gera o outro, não é? Mas não é a mesma coisa, não é? Porque eu tenho várias formas de ser consumista também, e eu tenho várias formas de desperdiçar, né? Alguma coisa. Então, né, a gente viu que existe o consumismo, existe o consumo também, né? E aí vai depender, né? Tem o consumismo, aí você vai escrever, consumismo é isso, isso e isso. Desperdício é isso, isso e isso, né? Vou dar um exemplo de desperdício. Quando a gente deixa a torneira aberta sem estar usando, a gente está desperdiçando água, né? Então, se eu estou usando essa água de uma forma errada, é um tipo de desperdício, né? Mas aí você vai explicar o que é esse desperdício, tá certo? No oitavo, tem assim: escreva nomes de produtos que, se comprarmos, você considera como desperdício ou consumismo, né? Tem alguns produtos que no consumismo ele pode ser até que não gere tanto desperdício, né? Então, desperdício, o que é que a gente pode comprar que pode ser desperdiçado? O que é que você acha? E o consumismo? Consumismo, o que é que a gente pode comprar sem ter necessidade? O que é que você acha que a gente compra demais sem necessidade? Né? Aí você vai escrever. E o desperdício, né? Aquilo que a gente compra para desperdiçar, para, né? Para escantear, vamos dizer assim. Nono, escreva algumas atitudes que devemos ter como cidadãos planetários. Então, o que é que a gente deve fazer se todos nós, né, vivemos num planeta e a gente sabe que se a gente fizer alguma coisa errada com a natureza, né, enfim, então pode prejudicar, né, todo o nosso planeta. Então, o que é que a gente deve fazer de bom para poder melhorar para todo mundo, né? Para poder não prejudicar as outras pessoas. Décimo, observe a cena abaixo e dê possíveis soluções para esses problemas. Aí vocês têm o nome aí na imagem: principais problemas ambientais, né? Nós temos vários problemas ambientais aí, então está a representação de alguns, né? Nós estamos vendo aqui, ó, poluição do ar, poluição da água, queimadas, desmatamento. Então, como é que vocês acham que a gente poderia acabar com esses problemas? Quais são as soluções que a gente pode fazer, que a gente pode dar para o fim desses problemas? Para a questão da poluição acabar, do desmatamento, das queimadas, né? Que a gente sabe que isso leva a uma série de outros problemas, né? Animais entram em extinção, plantas também vão entrar em extinção, né? A gente pode ficar com a nossa saúde prejudicada também. Então, tem vários problemas que podem acontecer. Então, como é que a gente poderia evitar tudo isso que a gente está vendo aí?
a poluição, as queimadas e o desmatamento. Lembrando que é pessoal também, tá certo? Então, hoje, a gente fica por aqui. Na próxima aula, nós daremos continuidade, tá certo? Aos conteúdos. Então, beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.